Nascido a 19 de março de 1862 em Lisboa, numa família católica e conservadora, João de Canticastro será o quinto Presidente da República. Enquanto em Coimbra, Arriaga, Teófilo e Bernardino se envolvem, cada um a seu tempo, na geração de 70 e nas conferências do Casino, o pequeno João frequenta o Colégio Luso-Britânico, onde completa o ensino básico. Fascinado pelo mar, segue a tradição familiar, entrando aos 19 anos, em 1881, para a Real Escola Naval. É o início de uma carreira profissional que culminará com a sua promoção a almirante em 1919. Aos 29 anos, casa com Mariana de Santo António Torres de Abuim. O amor que nutrem entre si será o alicerce para as longas ausências dele, a quem a Marinha atribui comissões de serviço em Macau, Timor, Goa, Moçambique e Angola. Deste casamento nascem duas filhas, Maria da Conceição e Josefina, e um rapaz, José do Canticastro. Em 1892, com 30 anos, Canticastro é nomeado governador de Lourenço Marques. Começa assim o seu primeiro cargo político. 2 anos depois de ter partido, regressa à metrópole devido a uma angina de peito, situação que inspirava cuidados redobrados com a sua saúde. Recuperado, em 1896 volta a Moçambique para chefiar os trabalhos de levantamento do Porto Interior da Beira, vindo a ser condecorado como oficial da Real Ordem Militar de São Bento de Avis. Muito competente na sua área de trabalho e fortemente convicto da vantagem da monarquia sobre o regime republicano, não adere à Revolução do 5 de Outubro. Contudo, os homens do novo regime respeitam as suas capacidades e é pela mão de Manuel de Arriaga que, no final de 1911, integra a comissão responsável pelo estudo e reorganização da Armada Portuguesa. O ano de 1913 reserva-lhe uma importante viagem. Trazer de Macau para Lisboa o carismático cruzador Adamastor, navio a partir do qual o comandante Mendes Cabeçadas iniciara os bombardeamentos ao Palácio das Necessidades na Revolução Republicana de 1910. Já no Atlântico, o Adamastor aporta ao Rio de Janeiro. O navio torna-se numa embaixada de Portugal, sendo visitado por brasileiros e por numerosos portugueses imigrados no Brasil. Durante o regime de Sidónio Pais, o presidente convida Canticastro para secretário de Estado da Marinha, que hesita, mas acabará por aceitar. Irá acumular o cargo com a pasta dos negócios estrangeiros, deixada vaga pelo médico Egas Muniz, que, entretanto, fora nomeado para representar Portugal na Conferência de Paz de Paris, que se seguiu ao armistício. Porém, o projeto da República Nova é interrompido em dezembro de 1918 com o assassinato de Sidónio Pais. É uma grande alteração na vida institucional portuguesa e também na vida pessoal de Canticastro ao ver-se escolhido para a presidência da República. A solução serve para garantir a estabilidade do regime até novas eleições e Canticastro jurou o texto constitucional 3 dias depois do assassinato de Sidónio Pais. De seguida, muda-se para Belém apoiado pelo genro e secretário pessoal. O mandato do quinto Presidente da República Portuguesa é fortemente marcado pelos conflitos entre monárquicos e republicanos. As tentativas de revolta sucedem-se e culminam com a Junta Militar do Norte a proclamar o restabelecimento da monarquia e a desejar o regresso de Dom Manuel II, exilado em Inglaterra desde outubro de 1910. O Presidente observa a inevitabilidade do confronto entre republicanos e monárquicos. Se aqueles esperavam que cumprisse a Constituição, estes viam no Presidente de convicções monárquicas a oportunidade para derrotar o regime republicano. Mas Canticastro, um homem de princípios, entendeu que o cargo de Presidente era mais uma missão que lhe tinha sido confiada e por isso enviou o exército para defrontar os revoltosos. A monarquia do Norte durou 25 dias. Esta decisão vai custar-lhe muitos amigos e alguns familiares. Mas os cidadãos não tiveram dúvida e apoiaram-no de forma espontânea. É nesta altura que o Presidente amnistia os presos políticos e permite o regresso de Bernardino Machado, que se encontrava exilado em Paris desde o golpe sionista. A 11 de maio, o Partido Democrático vence as eleições para o Congresso e Canticastro aproveita para pedir a resignação. Porém, a vontade do Parlamento foi a de o manter em funções até 5 de outubro, data em que tomará posse o novo Presidente, que volta a ser eleito pelos deputados.
Após a presidência e ainda em 1919, João de Canticastro recebe a patente de almirante e é condecorado pela Gran Cruz de Ordem Militar da Torre Espada. Anos depois, numa longa entrevista transformada em livro, confessou que o tempo da presidência foi um período de amargura, de angústia e de sofrimento. Em 1924, é nomeado presidente do Tribunal da Armada e presidente do Conselho Superior de Disciplina da Armada. Morre em 1934, com 71 anos, na sua casa do Largo de Andaluz, em Lisboa, vítima da angina de peito que lhe dera o primeiro alarme aos 30 anos.